Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje vamos iniciar aqui os nossos quadros, em que a gente vai falar de arte. Ou seja, a gente vai falar do que as escolas produziram nesse ano de 2024 nos seus desfiles, nos seus setores, nos seus departamentos. Então hoje o nosso episódio é aquele episódio que a gente enaltece porta-bandeiras, mestres-salas, ritmistas, mestres de bateria, diretores de harmonia e evolução, ferreiros, marceneiros e outras várias figuras mais que compõem um universo de uma escola de samba. Hoje o nosso episódio vai até Santos para falar da arte caiçara de carnaval. Hoje, portanto, vamos falar do que foi feito no Carnaval Santista nesse carnaval de 2024. E aí sim nós iniciamos os nossos rumos para 2025. Então não deixe de seguir os Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, aqui no Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube, aqui dos Sambistas, para você ter todas as atualizações dos nossos episódios e outras coisas mais. É basicamente isso, ok? Vamos iniciar aqui o nosso quadro. A gente sempre começa pelos casais. E vamos já começar aqui pelo casal da Padre Paulo, o Juanã e a Valesca. Fizeram uma apresentação belíssima, abrindo o Carnaval Santista deste ano e abrindo, né, os caminhos da Padre Paulo. Apresentação sempre consistente, principalmente da Valesca. Ela tem uma elegância, né, ela tem uma postura muito bonita e talvez ela consiga equilibrar, né, exatamente a altura dela, ela é pequenininha, mas ela fica gigantesca na pista, uma fantasia que era mais simples em relação às que ela usa em São Paulo, mas que soube dar o peso e equilíbrio suficiente para principalmente fazer uma das coisas que é mais bonito nela, que é exatamente esses giros, principalmente o giro alternado. Já o Juanan, uma apresentação como sempre, bem feita dele, né? O Juanan é um mestre-sala muito, vamos dizer assim, uma mistura ali entre o antigo e o moderno. E ele consegue fazer isso muito bem. Os dois têm uma química muito boa. Não são casal, eles não são casal oficial em São Paulo, mas poderiam muito bem ser, né? Seria aí uma parceria histórica aí dos dois. Então, parabéns novamente aos dois aí na Padre Paulo. A gente vai falar agora da campeã do grupo de acesso, que é exatamente a Bandeirantes do Sabuó, que teve a apresentação do Rafael e do Rafael e da Giovana. Eu fiquei bastante feliz de ver o casal, um casal muito bom, inclusive. A Giovana, principalmente, ela tem uma graciosidade, né? Principalmente na sua execução de porta-bandeira. Eu acho que o interessante é que a fantasia deles é um contraste, né? Um contraste entre um lilás e um branco, né? Ali o conto de fadas. E eles conseguiram incorporar muito bem um personagem, os dois principalmente. E eu acho que isso faz eles serem o grande casal desse grupo, né, no meu ponto de vista. E um dos grandes casais esse ano no Carnaval Santista e aqui do estado de São Paulo como um todo. Uma apresentação boa do início ao fim, eu acompanhei eles em todo o desfile. E para se lembrar a apresentação dos dois, então fica aí exatamente as gratificações. Mas principalmente a Giovana, numa bela apresentação da porta-bandeira da Bandeirantes do Sabuó. Ainda no primeiro dia de apresentações, a gente teve esse casal que é um furacão, né? O Alex e a Graciela. O Alex é mestre sala em São Paulo, sempre muito bem elegante, muito bem, né, posturado como mestre sala. Ele tem uma sequência de pernadas ali que é muito torneados também, muito bem feitos, muito ágeis, né? Muito difíceis de serem feitos, inclusive, né? Só um bom mestre-sala que entende o que é a arte de mestre-sala e porta-bandeira consegue fazer. Já a Graciela ela tem uma leveza, né? As roupas da Graciela aqui na União Imperial quase sempre são mais elegantes, né? São mais luxuosas, talvez seja uma característica dela que ela goste, mas de qualquer forma os dois formam um casal muito bom e conseguem, né? Além de tirar boas notas, conseguem também ter toda essa imponência necessária para um quesito
que é o mais importante de uma escola de samba. Já na contramão do que a gente viu aqui, a gente tem na Unido dos Morros, né, a campeã do carnaval santista, no Edgar e na Laís, uma coisa um pouco mais de imponência, né? Eles têm uma força muito grande, principalmente a Laís, né? Ela tem uma força de giro, que ao mesmo tempo ela é muito graciosa. Então é como se fosse o útil e agradável. Já o Edgar, ele tem, assim como, né, a Laís, ele tem uma força e uma graciosidade muito grande. Então os dois, quando se juntam, é um furacão mesmo, né? E eles são muito simpáticos, né? Você olha para os dois, você vê uma simpatia, né? Você vê uma alegria de estar ostentando o pavilhão da sua escola e sempre numa postura muito boa e uma fantasia também lindíssima, né? Dos dois. Aí já é um belo trabalho da escola, do carnavalesco, dos carnavalescos como um todo. E encerrando aqui os destaques que eu faço de casal para Brasil, né, que foi escola rebaixada, mas que teve, né, no seu casal um momento ali de alegria, né, porque foi um momento que a Brasil pontuou, né, nota 40, no Clay e na Giovana. O Clay, os dois muito bons os dois juntos. Acho que um complementa o outro. O Clay tem esse estilo mais moderno, eu diria, de ser mestre-sala. Já a Giovana ela tem uma postura das portas-bandeiras de antigamente, né? Então, novamente aqui, é uma mistura muito boa nos dois. E isso se mostrou na pista, né? Uma fantasia lindíssima. Creio eu que talvez uma das mais bonitas do grupo. E conseguiram dar o que era importante, né? Mostrar que a bandeira da Brasil, independente das dificuldades da escola, sempre vai estar bem trajada e sempre vai estar bem posturada, né, pelos seus casais, seja no presente ou no passado, aí da escola lá do BNH na Aparecida. Então esses são os casais que eu destaco aqui. Agora a gente vai para outra parte do módulo dança, que são exatamente as comissões de frente. A primeira delas, a Bandeirantes do Saboó, da Gabi Pereira, uma comissão de frente mais, vamos dizer assim, clássica, com bailarinas muito bem ensaiadas, muito bem coordenadas nas linhas que elas faziam na pista, os momentos de alternância, né, de velocidade, o modo como elas ocupavam todo o espaço, uma fantasia simples, mas adequada para o movimento. E passando a alegria, acho que era suficiente, né? Acho que o mais importante da comissão de frente da Bandeirantes do Saboó era exatamente passar a mensagem de alegria, de felicidade, dessa doce magia, né? Desse sentimento dúbio, né? Que é o doce como um todo. Eu acho que isso foi muito bem passado, né? Uma bela abertura e uma bela coreografia. E talvez uma das mais ágeis, junto com a do Unido dos Morros, mas eu acho que da Bandeirantes do Saboó, no meu ponto de vista, é um pouco mais, me agrada um pouco mais do que da Bandeirante da Unidos dos Morros, mas aí é gosto pessoal. Já no grupo especial, eu destaco aqui a lindíssima comissão de frente da Unidos da Zona Noroeste, uma fantasia que faz lembrar ali o desfile de 2001, né, dos pontos cardeais, né, do Brasil como um todo, da X9 paulistana, mas que só fica na lembrança, tá? Porque aqui a ideia da fantasia era uma fantasia um pouco mais carregada, né, toda preta, né, com as direções, os pontos cardeais, uma coreografia que ficou mais simples, acho que poderia ter ali um pouco mais de ousadia, acho que poderia, mas acho que a ousadia da fantasia, né, de abrir com esse preto na comissão de frente, é bastante interessante, eu gostei muito. É uma bela abertura da Zona Noroeste, que aqui, novamente, repito, acho que não merecia o destino que teve, mas aí é outra história que eu já comentei em outros podcasts e outras oportunidades como um todo. Ainda no grupo especial, na primeira noite de apresentações, a gente teve a comissão de frente da União Imperial. Aí a gente já está mais um ponto mais dramático do Chiquinho Show. Eu tenho muitos problemas com o Baobá, né? Eu acho que ele era um pouco desnecessário, a existência dele ali dentro da comissão de frente, mas a dramaticidade, a presença dos elementos, né, da passista, desse rei que aparecia, a dramaticidade deles foi muito bem feita, foi muito bem posta, claramente faz lembrar Tuiuti,
não tem como, mas é uma bela apresentação da Comissão de Frente da União Imperial, que do início ao fim conseguiu se manter no personagem, na dramaticidade. Não era tão dança, tinha dança, mas acho que é uma mescla muito bem feita e que ficou bastante bonita e foi também uma bela abertura da escola do Marapé. Ainda no Marapé, só que aí um pouco mais ao lado, a gente tem a Real Mocidade do Matheus Andrade, que novamente faz manter a tradição de belas coreografias da escola. A Real Mocidade tem, num passado recente, belas comissões de frente. Essa aqui não foge à regra. Você tem novamente um pivô, que é uma marca da Real Mocidade. Você tem ali uma alternância, um uso muito bem dos elementos que são utilizados ao longo de toda a coreografia e consegue passar a mensagem, dessa asa branca, que está indo dessa partida, que é a grande música que marca, não é da Elba, mas é a grande interpretação, uma das grandes interpretações da Elba Ramalho. Então ficou muito bem feita e passou a mensagem. Acho que essa é a grande questão. Já no segundo dia de apresentações, a gente tem talvez a grande comissão de frente do Carnaval Santista, e eu acho que é a grande imagem do Carnaval, uma das grandes imagens, que é o beijo de Lampião e Maria Bonita na comissão de frente da Mocidade Amazonense, do Douglas Leles. Apresentação incrível, assim, do início ao fim da comissão de frente. Eu acho que quando você faz uma comissão de frente tão bem feita, como é o caso da Amazonense, eu acho que a gente sempre tem que ficar atento, você tinha apresentação de deslocamento, mas você tinha apresentação ao júri, E é nesse momento da apresentação ao júri que você tem exatamente o beijo, o beijo do casamento. E além disso, a comissão de frente conseguia fazer o resumo do enredo, que eu acho que é uma coisa óbvia para alguns, Mas não é exatamente a função da comissão de frente. Mas esse carnaval contemporâneo que nós vivemos é hoje a grande função da comissão de frente, Ser uma interlocutora, Ser o grande pivô narrativo de todo o enredo. Então acho que nesse sentido a Amazonense conseguiu, no meu ponto de vista, trazer um ar de novidade que talvez, não sei se as outras escolas podem buscar, mas acho que pode ser uma grande marca da Mocidade Amazonense nos próximos anos, caso claramente ela queira continuar nesse processo. Vamos ao quesito visual. Vamos aí, portanto, às fantasias. Os destaques aqui que eu acho que são interessantes a gente pontuar. Acho que as fantasias da Bandeirantes do Saboal foram muito boas. Eu acho que aqui a gente tem um trabalho mais criativo do que necessariamente um trabalho voltado para, vamos dizer assim, grandes luxos. A todo momento você conseguia entender o que era passado na pista. E aqui, novamente, daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto, mas o samba conseguiu conciliar com o enredo, que conseguiu conciliar com as alegorias e fantasias, mas principalmente com as fantasias, que no meu ponto de vista é o grande destaque da Bandeirantes do Saboal como um todo, ao longo não só da apresentação, mas no todo, como um geral. Já ainda no quesito fantasia, mas só que agora no grupo especial, a gente tem, no meu ponto de vista, o melhor conjunto de fantasias do Carnaval Santista, que é o da União Imperial. Conjunto original, que mesclava luxo com originalidade, que mesclava cores fortes, dramáticas, com cores mais abertas, para passar a ideia de sensação de alegria, a sensação de vitória desse povo preto. E ficou muito nítido também o trabalho de acabamento estético, não só nessas peças luxuosas, mas nessas originais, como nessa capa, para quem nessa ala, que é uma carta, que você consegue mesclar o tom, do que seria um papel antigo, mas você consegue trazer as cartas ao dorso, no dorso num costeiro, inclinado ali do componente, no chapéu que ele está utilizando, na cinta, nessa espécie de cinto e outros elementos da fantasia. Então, é um grande trabalho da União Imperial, uma escola que gosta disso, acho que é o grande forte da União Imperial, ter fantasias bonitas e muito bem feitas.
Já ainda no grupo especial, eu destaco também as fantasias da X9, que conseguiram passar a mensagem, conseguiram trazer elementos do enredo, um enredo difícil sobre a favela, mas que foi muito bem posto na pista. E eu acho que boa parte disso passa pelo bom conjunto de fantasias que a escola apresentou nesse ano. Já no segundo dia, né, de apresentações, no grupo especial, tem, no meu ponto de vista, o conjunto mais original do carnaval, que é o da Unidos dos Morros, né? Principalmente a grande ala do carnaval, que é essa ala das lamas medicinais, né? Que é uma coisa, um primor de originalidade, né? Você tem ali essa espécie de lamê ali, todo preto, é, uma roupa que tinha uma nágua, né? Uma espécie de, parecia uma roupa volumosa, né? Mas além disso, né, você tinha outras fantasias na, no Desfile dos Morros que passava essa criatividade, esse ponto de fuga que a escola achou para homenagear a cidade de Peruíbe, e eu acho que ficou muito evidente, né? Você via as fantasias e você conseguia, se não entender completamente a proposta, mas pelo menos absorver boa parte da realidade que a escola queria passar e mostrar, que no meu ponto de vista ficou muito bem apresentado como um todo. Ainda no quesito visual, só que agora em alegorias, porque agora a gente vai para a União Imperial, que tem novamente um conjunto de alegorias fantástico. As três alegorias são muito bonitas, a última é um primor de originalidade também. Você tem essa escultura central, você tem toda essas pepitas de ouro, né, que é o azeviche, que é o título do enredo, né? E você vai trazendo nessa pedra preciosa, brotando, e do que brota exatamente as personalidades, né, a cultura e o passado de luta da população negra brasileira. Então, um trabalho excelente da escola como um todo. E agora um pouco polêmico, né? Alguns podem achar que eu estarei puxando sardinha, mas eu acho que não é exatamente essa a realidade, que são as alegorias da X9. A X9 teve problema de alegoria, né? Uma das alegorias simplesmente empacou na pista, mas acho que isso não altera o fato da escola ter um trabalho de fantasias, de alegorias excelente. É um dos melhores do Carnaval Santista deste ano. Proporção de esculturas, a proposta cromática, as diferentes intenções que o carnavalesco tinha dentro do desfile e a fácil identificação dos elementos como um todo. Claramente, se tivesse entrado o carro abre-alas completo, a escola poderia ter tido resultados ainda melhores, mas mesmo assim, o que entrou foi um belo trabalho alegórico da escola que não pode simplesmente ser deixá-lo de lado, né? Acho que o que é bonito a gente tem que saber elogiar como um todo. Já no segundo dia, eu destaco aqui a Unidos dos Morros, que tem um trabalho alegórico incrível, né? Sempre teve, mas que esse ano ficou muito destacado, principalmente na ousadia da última e da primeira alegoria, né? O Abre Alas, um Abre Alas impactante, quase todo monocromático, que a escola fez e que deu um bom resultado no geral. Então, no módulo visual de fantasias e alegorias, eu destaco essas escolas. E agora nós vamos para a aula mais importante de uma escola de samba, que são a aula das baianas. Destaco aqui as maçãs do amor da Bandeirantes do Saboó. É uma fantasia simples, mas objetiva nas ideias. E você materializa, né, a baiana como se ela fosse o amor, né, um amor doce, caramelizado da escola. Então isso fica uma mensagem muito interessante e muito bonita como um todo. Já, no meu ponto de vista, a grande ala de baianas do grupo especial, uma das grandes alas de baianas do ano, da União Imperial, né? Uma fantasia linda e que compõe todo o conjunto estético da abertura da escola, principalmente com o carro abre-alas. Uma fantasia volumosa, luxuosa, original e que tem, né, uma mensagem também, uma fácil identificação, né, com essa espécie de cana de açúcar aqui do lado, né? Toda essa ideia de quilombo
que a escola queria trazer, então ficou muito bem. Também no mesmo dia, eu destaco aqui a poderosa ala de baianas da X9, uma ala que traz, né, um pouco mais um tom, né, uma ideia mais rústica de fazer a fantasia, mas que mesmo assim deu um resultado muito bom, muito bonito, muito bem feito pela escola como um todo. Já no segundo dia, destaco aqui as fantasias da Amazonense, né, uma ala de baianas um pouco mais, vamos dizer assim, déjà vu, se assim podemos falar, né? É uma ala de baianas que tem exatamente uma fantasia que está vindo ali de São Paulo, mas que a escola soube dar um novo sentido, né? A ela mudou ali algumas coisas, mas uma fantasia muito bonita e uma bela abertura, né? Elas compuseram muito bem o abre alas, né, toda a ideia, né, de início da escola como um todo. Então eu destacaria essas baianas ao longo do carnaval aqui cientista. E vamos aí à parte musical. Vamos aí aos conjuntos musicais das escolas. Começar aqui pela da Padre Paulo, que no meu ponto de vista o samba não me agradava no começo, mas que na pista fez o resultado necessário. Eu acho que muito disso por causa da bateria, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas foi uma bela apresentação da escola, um samba que deu certo. Uma escola que sabe, né, a importância de cantar e cantou muito bem. E isso se refletiu na pista, né? Uma bela apresentação da escola como um todo. E que no geral, né, alça a Padre Paulo aos seus tempos áureos, né, de grandes enredos, de grandes sambas. E que esse ano ficou também visível aqui nesse enredo sobre o maracatu. E um conjunto musical muito coeso da escola, né, como um todo. Ainda no grupo de acesso, eu destaco a Bandeirantes do Sabuó, que, no meu ponto de vista, não tem o melhor samba do grupo de acesso, mas conseguiu trazer um samba que fez sentido para a pista, né? Eu acho que aqui eu destaco o Agnaldo, que fez uma apresentação belíssima no canto. Destaco aqui o modo como a escola absorveu o enredo e que isso fica evidente na pista, no modo como a escola vai desfilando, vai absorvendo a ideia. E eu acho que a bateria soube desfilar para o desfile, né? Isso é muito importante, porque quando a bateria faz uma apresentação segura, ela automaticamente faz com que a escola também fique segura ao longo de toda a pista, a harmonia funciona melhor, a evolução funciona melhor, então uma bela apresentação da escola como um todo. Ainda no primeiro dia, só que agora no grupo especial, eu destaco o conjunto musical da União Imperial, uma escola que é uma comunidade que bem assim forte no canto, mas que aqui eu destaco exatamente o conjunto dos intérpretes, que funcionou muito bem na pista, inclusive. A bateria que soube absorver os momentos de fazer as suas piruetas musicais, e isso ficou muito bom para o desfile, porque o samba é bom, a bateria, portanto, sabe que ela não precisa ter que se destacar mais do que ela necessita, e isso faz com que também a escola seja o quê? Protagonista do seu desfile. E pode parecer uma coisa muito óbvia, mas tem escolas que não conseguem promover o protagonismo do componente. Eu acho que a União Imperial soube fazer muito bem e isso ficou evidente nesse conjunto musical, né? Da harmonia, da bateria e do samba enredo como um todo. Outro conjunto que eu destaco, e aqui é muito mais pelo modo como se impôs na pista, é exatamente o da X9, né? O samba não é um samba que eu goste, mas a escola soube comprar a briga, né? Acho que isso é muito importante. E ao mesmo tempo que ela soube comprar a briga, ela soube absorver também o momento. E isso deu um gás a mais para o componente. Embora eu ache que a escola teve momentos de oscilação, teve. Mas isso, do meu ponto de vista, não atrapalhou a empolgação, né, a imponência do canto da escola como um todo. No primeiro dia, eu destaco ainda também o desfile da Real Mocidade, o conjunto musical da escola como um todo, muito bom. O samba que não me agrada no começo, mas me agradou mais no desfile. Acho que isso ficou muito bem por causa do carro de som. O carro de som da Real Mocidade, para mim, foi o grande destaque desse carnaval. Acho que isso fez com que a bateria ficasse mais segura,
o intérprete ficasse mais seguro, né, e os cantores como um todo. E isso fez com que a escola ficasse mais leve na pista, e sem grandes ameaças, né? Acho que essa é a grande realidade. Então acho que esse conjunto musical da Real Mocidade, ele se destaca não por causa de um elemento específico, mas eu acho que no modo como ficou coeso todas as ideias, todas as realidades propostas pela escola do Marapé. Já a Dragões do Castelo, eu destaco exatamente já por causa do samba, né? Eu acho que o samba da Dragões do Castelo é um dos melhores dos sambas desse ano de Santos. Eu acho que isso ficou muito bem na pista, a bateria soube entender isso, tocou pro samba, né? Fez o samba ter mais destaque do que ele já tinha. E eu acho que a escola soube de ser leve. Não é um canto dos mais espetaculares, mas eu acho que para a realidade da escola, para a realidade do grupo, para a realidade do Carnaval Santista, eu acho que no geral a escola fez uma bela apresentação e pode aí se orgulhar. E sonhou, né? Teve ali perto, inclusive, de subir para o Carnaval do Grupo Especial esse ano. Já no segundo dia, ainda no segundo dia, eu destaco também o desfile da Independência. A Independência fez uma apresentação, um início bastante forte, e acho que isso também ficou refletido no canto, né? Nesse conjunto de um samba muito bom, difícil, mas um samba muito bom, uma apresentação boa do intérprete e um canto da escola interessante, mas que, no meu ponto de vista, o que pesou ali exatamente foi, eu acho que o modo como o samba é um pouco complexo. Acho que se o samba fosse mais, vamos dizer assim, jocoso, acho que a escola absorveria mais a ideia e o negócio ficaria ainda mais bonito do que já foi, né? Essa é a realidade. Vamos agora para a campeã do Carnaval de Santos, a Unidos dos Morros, que, no meu ponto de vista, tem um conjunto musical fantástico. A escola sabe ali os momentos em que ela tem que fazer as paradas, sabe o momento em que o canto vai explodir, sabe todas as nuances do seu desfile. Eu acho que aqui é mais um parabéns para a direção de harmonia e evolução da escola como um todo, que pensa o desfile não só no começo, não só no meio, não só no fim. Acho que a Unidos dos Morros tem um grande diferencial que ela pensa o desfile no todo, né? E isso se reflete na pista. E isso faz e assim, por mais que ela tenha um conjunto visual estonteante, ela também tem um conjunto musical estonteante, né? Então acho que isso faz com que ela seja uma escola extremamente completa, né, nesse sentido. E por isso uma grande apresentação da escola como um todo. No segundo dia, destaco também a Mocidade Amazonense, que tem, aí já no meu ponto de vista, um conjunto musical perfeito, a harmonia perfeita, bateria perfeita, samba perfeito, e juntou esses três, deu, no meu ponto de vista, o melhor conjunto musical do Carnaval Santista. Foi isso que fez a Mocidade Amazonense ficar à frente no Carnaval desse ano, né? Foi esse diferencial que ela teve para as demais que fez ela quase ser campeã. Faltou exatamente o conjunto visual, que aí já é outra história, mas que foi esse o grande problema da Mocidade Amazonense. Mas no geral foi, do meu ponto de vista, o melhor conjunto musical do ano. É a grande junção, no meu ponto de vista, das ideias e das propostas a serem postas na pista. Vamos agora às baterias. A primeira bateria que eu destaco aqui é a bateria da Padre Paulo, a bateria Ousadia do mestre Rogério Santos, que, na minha humilde opinião, foi a grande bateria do Carnaval desse ano, de 2024, em Santos. Uma bela apresentação num todo. Esse momento que a escola faz o baque virado, do nada, assim, do nada. Foi incrível. Eu acho que o júri não soube, no meu ponto de vista, interpretar as nuances de complexidade que a escola queria apresentar, mas eu acho que a Padre Paulo tem que se orgulhar, porque o que ela fez, poucas baterias no Brasil conseguem fazer, e só uma bateria experiente, que tem esse nome, Ousadia, consegue fazer isso muito bem. Acho que foi a grande bateria do Carnaval de Santos. Eu colocaria ela como uma das grandes baterias do estado nesse ano, era que eu já ouvi de alguns carnavais, e eu acho que é interessante quando o samba consegue fazer interlocução com outros ritmos, né? E isso aconteceu de forma orgânica, bonita, respeitosa, tanto à tradição do maracatu, que é centenária,
quanto a tradição centenária do samba. Então acho que os dois souberam fazer isso muito bem. Então parabéns à escola como um todo. Já na União Imperial, a gente teve aí a bateria do mestre Fabinho Manguinha e da Balanço Verde Rosa, a escola que fez uma apresentação mais segura. Acho que essa é a grande realidade da bateria da União Imperial, mas é uma apresentação mais segura. Eu gosto de bateria que toca para a escola. Acho que esse é o meu ponto de vista, por isso que eu destaco a bateria da União Imperial, porque eu acho que ela tem esse diferencial. Ela consegue tocar para a escola e ao tocar para a escola, ela consegue fazer com que tudo fique mais coeso. Acho que a bateria que se destaca mais que o Ticine tem ali algum problema a ser visto pela escola para que isso não, vamos dizer assim, se torne um padrão, né? Porque se isso acontece, significa que existe aí algum erro na montagem da escola como um todo e que, portanto, tem que ter ali um grande problema. Então, acho que a União Imperial fez isso de forma muito bem, uma bateria mais segura, mas que mesmo assim fez uma bela apresentação como um todo. Um pouco diferente da bateria da Real Mocidade Santista, porque a bateria da Real Mocidade Santista, ela já faz o inverso, né? Ela consegue absorver o enredo e isso fica refletido na pista, né? Da bateria Swing do Leão, do mestre Cleiton Ferro, que eu acho que foi um grande destaque da escola, do Dicile, e isso fez com que o samba ficasse alavancado. Acho que se não fosse a apresentação da bateria, o samba não teria tido tanto protagonismo, assim como o carro de som como um todo. Já no segundo dia, a gente tem as baterias mais ousadas, né? E uma delas é a bateria Sinfônica do Dragão, da Dragões do Castelo, do mestre Mimil. É uma bateria que eu acho que soube tocar para o espetáculo, que é o carnaval como um todo, e isso também ficou refletido na pista. Uma apresentação bastante segura, bastante coesa, e que fez o samba, que é excelente, ficar ainda melhor na pista como um todo. Então, parabéns a todos os componentes da escola e ao mestre Mimil. Cansa, né? Cansa como um todo, mas vamos lá. A gente vai agora para a Unidos dos Morros, a escola que novamente, né, faz uma apresentação incrível do mestre Daniel na bateria Chapa Quente. Uma bateria que, se a União Imperial é uma bateria mais segura, que toca ali para o andamento da escola, acho que a bateria Chapa Quente ela faz a mesma coisa, só que ela tem uma característica de ser um pouco mais ousada, né? Ela ousa mesmo, ela não tem esse problema como um todo, e acho que isso fica refletido novamente na pista. Embora eu acho que não seja a melhor bateria do grupo especial, eu acho que é uma grande apresentação da escola e que tem que ser novamente lembrada, né? Até porque a escola venceu, né? Mas nesse sentido acho que é uma grande apresentação da escola como um todo e também aí para ser lembrada por alguns anos aí pela agremiação. Mas no sentido de ousadia, acho que a bateria Feitiço da Ilha do mestre Pepeu, aqui na Mocidade Amazonense, é o grande destaque. Acho que as paradas, né, o paradão, a volta, as alterações rítmicas foi muito bem feita. Assim, na Padre Paulo a gente teve o baque virado, aqui na Amazonense a gente teve um forró, um chachado, né, uma coisa mais ali nordestinada. Eu acho que isso talvez tenha sido o grande problema com o júri. Eu não, aqui no meu objetivo não é questionar júri, meu objetivo aqui é elogiar a escola, tô nem aí pro júri. Mas eu acho que faltou aí um pouco mais de tato do júri, ou absorver mais a arte do Dicile do que necessariamente só a técnica. Eu acho que esse é um grande problema dos jurados aqui do estado de São Paulo. É uma preocupação grande de falar da técnica, que se esquece de falar exatamente o que? Da arte carnavalesca. E, querendo ou não, carnaval é arte, né? Essa é a grande realidade. Vamos aí ao quesito enredo, porque o quesito enredo, a gente tem alguns destaques aí. Um deles é da Bandeirantes do Sabuó, a escola que tem a carnavalesca. Deixa eu pegar aqui o nome dela. A carnavalesca é a Edilane, que fez um trabalho de apresentação do desfile, da apresentação do enredo, muito bem feita.
e acho que isso se refletiu na pista como um todo. Uma, um, eu até hoje lembro da última aula, né, que faz alusão ao samba, né, do acordar, né, ter bons sonhos doces. E você tem ali uma aula final que faz exatamente uma associação com parte do samba. E em outros vários momentos, né, a escola consegue passar essa realidade do mundo, né, da imaginação, mundo doce, esse mundo infantil, de certa maneira, que é uma boa parte do enredo, e fica muito bem agradável aos olhos é, e, ao, e ao contexto como um todo. No primeiro dia, destaco também o Dicile da Zona Noroeste, um enredo difícil de falar dos caminhoneiros, mas que a escola soube fazer muito bem. Ficou fácil a identificação, não ficou tão óbvio como talvez pudesse ficar. Então acho que isso é um grande trabalho, uma grande originalidade, que no meu ponto de vista não foi bem julgado como poderia ser. Acho que teve enredos no especial piores do que da Zona Noroeste, mas eu destaco aqui como um fator positivo da escola como um todo. No especial, aí já no trabalho do... Lembrando que o carnavalesco da Zona Noroeste é o Dionísio Mago. E na União Imperial, o Renan e o Wallace Vinícius, que fizeram um trabalho excepcional para falar dessa história preta do carnaval santista, da cidade de Santos como um todo. Ficou tudo muito bem coeso, ficou muito bonito, inclusive. O modo como eles foram mudando a estética ao longo do desfile, seja das alegorias, das fantasias, a intensidade do modo como a crítica era posta, em alguns momentos mais irônica, em alguns momentos mais direta, em alguns momentos mais dramática, em alguns momentos mais debochada. Então acho que nesse sentido a escola soube dosar os momentos de intensidade, os momentos mais de contemplação e de memória da população negra cientista e brasileira. Então acho que é um belo trabalho da escola e que vai se manter, né? Já que o Wallace aí continua à frente da escola do Marapé. Outro trabalho incrível de montagem e execução de enredos fica exatamente para a Unidos dos Morros, né? Falar de um CEP de forma tão original como a escola fez, a gente tem que elogiar como um todo. Então, essa Peruíbe, mais das lendas, mais da mistificação que ela poderia ter, ficou muito bem feita e um belo trabalho aí do Igor, que é o carnavalesco aí da Unidos dos Morros, né? Trabalho muito bem feito, muito bem executado. Um destaque que eu faço aqui desse enredo é como ele conseguiu fazer com que as cores contassem a história. Então, o começo tem esse verde que deságua no azul, que deságua no vermelho, que deságua nas cores que vão ficando mais terrosas para chegar no segundo carro, né? E aí você vai terminar no multicor, né? No multicolorido daquele carro das Ilhas das Cobras, né? Então, as cores contaram todo o desfile da escola como um todo. Já no ponto de vista da criatividade, aí acho que a mocidade amazonense fez isso ficar ainda mais evidente, né? A escola soube que há uma história que não existe, isso ficou visível na pista, ficou visível que era um casamento, ficou visível quem eram os convidados, quem era o padre, quem era o cantor dessa festança como um todo. Repito, o enredo começa a ser mostrado, né, a ser apresentado na comissão de frente. O casal já começa a inserir a ideia do ambiente que se materializa no abre-alas e vai se desaguando, né, ao longo de todo o desfile. Então acho que é o grande enredo do Carnaval Cientista desse ano e uma bela apresentação da Escola do Guarujá, que, né, no trabalho do Edson Machado, do André Machado, que fez aí um trabalho impecável à frente da Escola do Guarujá. Então, basicamente isso. Vamos aí ao último ponto, que é um quesito que não existe, né? Mas que aqui no nosso podcast ele existe, que é exatamente o quesito conjunto. E eu destaco aqui, no meu ponto de vista, o terceiro melhor conjunto do Carnaval Santista, que é o da União Imperial. Eu acho que o conjunto da União Imperial, acho que é um conjunto mais sofisticado, ele é mais refinado, ele é mais
preocupado com o luxo, né, com a imponência que a escola tem na pista. E acho que isso ficou bem visível e foi isso que deu esse fôlego, né? A União Imperial quase venceu, né? Se a gente fosse pegar assim, a coesão dos quesitos, a União Imperial foi a melhor escola de Santos. Mas o grande ponto da União Imperial, do meu ponto de vista aí já é uma crítica, eu acho que é ficar muito certinha. Eu acho que se lá certinho é legal, mas eu acho que o que destaca talvez seja ser mais ousado, ir mais para frente, né? Colocar conceitos, colocar ousadias. Eu acho que esse é o ponto da União Imperial e foi isso que fez a União Imperial voltar a ser uma potência do Carnaval Santista. Então acho que a escola pode retornar esses rumos aí, que acho que ela vai ter bons caminhos pela frente. Já no meu ponto de vista, o segundo melhor conjunto dentro do Carnaval Santista fica para a Unidos dos Morros. Porque, no meu ponto de vista, se a União Imperial ela é certinha, a Unidos dos Morros ela é o oposto, né? Ela vai para o super conceito, ela vai para a super possibilidade de entender o desfile. Isso fica muito evidente na pista, né? Eu acho que o risco ele sempre tem que ser medido. Eu acho que a Unidos dos Morros sempre vai medindo esses riscos e ela está no terceiro, acho que na terceira escalada dele, né? Acho que ela vai para a quarta escalada de risco, que vai ser 2025, né? Que pode ser um tetracampeonato. Mas acho que nesse sentido, a Unidos dos Morros tem um conjunto de quesitos, né? De propostas, de trabalhadores mesmo na quadra, não só no desfile, né? Aparente, mas também atrás disso, né? Pessoal de Paritins, pessoal de outros lugares que faz o desfile acontecer. Né? Acho que a Unidos dos Morros é uma escola exemplo, não só para o Carnaval de Santos, mas para o Carnaval do estado como um todo. Acho que a comunidade sabe a importância dela, os componentes, né, de destaque sabem também isso. Eu acho que isso fica aparente, isso fica visível na pista e acontece, né, e faz acontecer esse grande espetáculo de criatividade. Mas, do meu ponto de vista, o melhor conjunto de desfile é o da Mocidade Amazonense. Eu acho que a escola não venceu, óbvio, ficou em terceiro, mas ela poderia muito bem vencer o Carnaval Santista. A gente sabe, acho que o grande problema da Mocidade Amazonense é o visual, mas eu acho que isso não pesou para o desfile. Claramente pesa no técnico, do frio do regulamento, mas se a gente pega o que é o desfile, a Mocidade Amazonense foi um desfile empolgante, né? E eu gosto disso, eu gosto de desfile que me faça querer estar nele. E o da Mocidade Amazonense me fez querer estar nele, né? Acho que é um desfile muito bem feito. Do começo ao fim, todos os quesitos funcionam muito bem na escola. Toda a ideia, né, de pertencimento identitário, a escola consegue absorver isso. Então, se a União Imperial é uma escola mais certinha e a União dos Morros é uma escola que vai no oposto, né, vai para a super criatividade, para o super risco, eu acho que a Amazonense foi para o carnaval. E eu acho que isso tem que ser valorizado. E por isso que a Mocidade Amazonense é a capa do nosso episódio de hoje, na arte caiçara de fazer carnaval. Acho que o Sambistas adentra aí, portanto, ao universo cientista, adentra a realidade do Carnaval de Santos. Pretendamos voltar para o Carnaval de 2025 e a partir desse ano teremos mais episódios falando sobre Santos, dos enredos, dos sambas, de outras coisas do passado. Então, quem é de Santos, seja bem-vindo ao podcast Sampa Samba, para quem não conhece. E para quem já conhece, seja bem-vindo novamente, porque a partir desse ano, principalmente, Santos passa a ser também rota de destino do nosso podcast. É isso. Semana que vem a gente vai falar sobre São Paulo, da arte, na arte paulistana, de fazer desfile, que é o Carnaval é Arte, nosso tradicional quadro aqui no Sampa Samba. Então não deixe de seguir os Sambistas da Depressão, nas redes sociais, aqui no YouTube e outros lugares. E até a próxima. Então nunca esqueça e nunca deixe de sambar.